Salve, salve família! Está no ar a dica do Manual 09. Para essa dica eu decidi trazer algo um pouco mais detalhado. Nós vamos falar sobre os Warp Modes do Ableton Live. Mas para isso eu quero falar um pouco sobre o que é um Warp e para que ele serve. Quando você liga essa função do Warp aqui dentro do Ableton, ele vai pegar o sample de áudio e picotar em vários grãos, que são partículas de áudio minúsculas. E a partir disso, ele comprime ou estica esses grãos a depender da mudança de BPM. Eu fiz aqui uma representação do que seria um grão, onde eu peguei e recortei esse áudio, essa faixa de áudio, em vários pedacinhos e mudei a cor de cada pedaço, de forma que cada pedacinho desse representa um grão. E por que o algoritmo do Ableton faz isso? Porque é muito mais eficiente você fazer esse processo de separar em vários pedacinhos. Então você manipula cada um deles e processa, depois você junta tudo em um áudio só, do que você trabalhar na faixa inteira, que é o caso dos time stretch dos softwares antigos, né? Utilizava essa tecnologia mais antiga e não tinha uma qualidade tão legal. Os Warp Modes, no caso, são então uma variedade de técnica de ressíntese granular. O quê? Como assim? Em outras palavras, os Warp Modes são diferentes formas de você selecionar e trabalhar com esses grãos, assim como os detalhes de sobreposição e fades entre eles. Basicamente, é a forma como o Ableton picota o áudio, manipula e junta ele novamente. Vamos ver então quais são os diferentes tipos de Warp Modes que a gente tem para poder trabalhar. O primeiro modo que a gente tem é o modo Beats. Esse modo funciona melhor para materiais onde o ritmo é dominante, por exemplo, loops de bateria ou elementos percussivos. Nesse modo, o processo de granulação ele vai ser otimizado para preservar os transientes do som. Então, para relembrar, no modo Beats, o áudio vai ser recortado em vários grãos minúsculos. Esses grãos vão ter os seus transientes preservados e o intervalo entre entre o início de um grão e o início do outro grão vai ser definido por esse parâmetro aqui, preserve. Se ele estiver em transientes, isso significa que o grão vai tocar até o final do transiente, e esse transiente ele é detectado automaticamente, mas também pode ser definido manualmente. E são essas marcaçõezinhas aqui, ó, em cima da região de maior ataque das ondas. Essas outras opções de preserve, elas vão determinar outros valores fixos para o intervalo entre esses grãos. Se o preserve estiver definido em 1 bar, significa que o intervalo entre um grão e o outro, o início de um grão e o outro, é de 1 barra. O mesmo vale para meia barra, 1/4 e assim por diante. Para entender a função do Transient Loop Mode, que é essa opçãozinha aqui, pense o seguinte: se eu tenho uma faixa de áudio de 1 minuto a 100 bpm e eu quero reproduzi-la a 50 bpm, vou colocar aqui 50 bpm, ela passa a ter 2 minutos de duração. Se faça a seguinte pergunta: de onde veio esse 1 minuto extra de informação? Porque se agora ela está na metade da velocidade, ela vai durar o dobro do tempo. E de onde saiu essa informação extra? Antes de responder isso, veja que reduzir o BPM do projeto de 100 para 50 com o ARP ligado
é equivalente a você esticar a faixa de 1 minuto para 2 minutos sem alterar o BPM do projeto. Olha como que ela está suando, tocando a 50 BPM. Agora veja como ela vai tocar se eu voltar o BPM para 100 e esticar com Shift apertado, tem que arrastar, esticar até os 2 minutos. Veja só como vai soar. Exatamente da mesma forma, né? Bom, se o Ableton simplesmente pega esse áudio e estica ele para ter o tamanho de 2 minutos, da forma que a gente fez aqui, para que assim ele toque na metade do BPM, eu terei um resultado claramente distorcido harmonicamente, de forma que o áudio estaria exatamente uma oitava abaixo do original. Olha como que seria o áudio original. Preservar o tom original da faixa é apenas uma das utilidades do ARP, e a ideia de dividir o áudio em vários grãos é justamente por ser muito mais eficiente você manipular uma minúscula amostra de áudio do que um áudio completo. Agora, imagine que eu pegue esse áudio e divida ele em vários grãos, como eu fiz aqui em cima, cada um de uma cor. E aí eu pego esses grãos e separe eles de forma que eles ocupem 2 minutos, que é exatamente o tempo que esse sample ocuparia caso ele tocasse a 50 ppm. Bom, o que temos aqui é uma configuração desses grãos com 2 minutos de duração, ou seja, tocando a 50 ppm. O problema é que entre um grão e outro, a gente vai ter um silêncio. Vai tocar um grão, tem silêncio. Toca outro grão, tem silêncio. E assim até completar os 2 minutos. Porém, diferentemente desse áudio aqui de cima, que estava todo distorcido quando a gente tocou ele a 50 bpm, esse de baixo não vai ter distorção alguma. E os transientes, ou os grãos, vão estar bem preservados. Esse exemplo que eu fiz é como se fosse um ARP atuando nesse sample aqui de cima, no modo Beats, com um preserve de 1 barra, que é o intervalo entre o início de um grão e o início de outro grão. Esse intervalo aqui é justamente de 1 barra. Repare que se eu usar o modo Beats com preserve em 1 barra no sample aqui de cima, eles vão soar de forma bem similar. Eu vou dar um play primeiro aqui embaixo, para vocês poderem conferir. Vocês viram que ele toca um pouquinho e para, toca um grão e para. E aqui em cima, nessa configuração, vai acontecer a mesma coisa. Olha o play. Se eu colocar meia barra, perceba que o grão vai ficar com a metade do tamanho.
Isso acontece porque a gente está falando com ele que o intervalo entre o início de um grão e outro é de meia barra. É importante lembrar que essa disposição dos grãos que eu fiz aqui embaixo só vai se assemelhar ao Bits Mode se a gente tiver o preserve de uma barra, que é o intervalo que existe entre o início de um grão e o próximo grão, e essa opçãozinha aqui, Transient Loop Mode, estiver nessa primeira setinha, seguida por uma barra, que é a opção Loop Off. Isso significa que o grão vai tocar uma vez e vai parar. E é por conta disso que a gente tem esse silêncio entre os grãos. E para resolver esse problema é que servem as outras duas opções de Transient Loop Mode. O que ela faz é loopar um grão até o início do próximo grão. E isso pode ser feito de duas formas. A primeira forma, que são essas duas setinhas para a direita, é o Loop Forward, em que o grão ele vai tocar e quando ele terminar de tocar ele vai começar novamente de um ponto próximo ao meio. E assim ele vai tocando vai repetindo até o início do próximo grão. É como se ele pegasse aqui e fizesse isso daqui, ó. Ele toca, depois ele vai pegar mais ou menos um ponto na metade dele e vai repetir até o início do próximo grão. E aqui nesse próximo grão ele faz a mesma coisa. Ele toca e depois repete. Aqui a mesma coisa. Olha só como que isso vai soar. E agora olha aqui em cima como que vai soar se eu mudar para Loop Forward. Muito igual, né? E a outra opção que a gente tem é essa daqui, ó, que é uma setinha para frente e uma setinha para trás, que é Loop Back and Forth, onde depois que o grão termina de tocar, ele volta tocando de trás para frente até um pouco antes da metade do grão e depois toca normal de novo até o final. Aí volta até antes do meio de novo e vai para o final. E fica repetindo esse padrão até o início do próximo grão. Ou seja, é como se ele viesse, tocasse até o final aqui, aí aqui ele vai e toca em reverso. Eu vou dar um reverse. Ó. Aí ele aqui toca normal, aí depois ele tocaria reverso. Ele toca normal, só que aqui ele já chegou no próximo grão, então para. Esse aqui eu vou dar o reverse também. Esse daqui também. Esse daqui também. E vamos ver como vai soar esse aqui de baixo. E agora vamos ver como soaria a faixa de cima se eu mudar aqui a opção para Back and Forth. Impressionante, né? Como que isso ficou parecido. Bom, isso acontece porque essa é a forma como o algoritmo trabalha para fazer o warp no modo bits. Com esses recursos, a gente consegue alterar o BPM do sample, preservando o conteúdo harmônico do áudio e resolvendo o problema do silêncio entre os grãos.
E é justamente desse loop que sai a informação extra de 1 minuto que eu perguntei antes. Isso no caso do Bits Mode. Perceba que com a opção Loop Off aqui no ativado, o silêncio que existe entre os grãos fica bem nítido. Eu vou dar um play aqui com o Bits Mode em 1 barra e você vai perceber que praticamente o silêncio acompanha o desenho aqui de baixo. Bom, mas com criatividade isso pode ser usado a seu favor para criar padrões rítmicos diferenciados, né? Afinal, a criatividade é a arte de resolver problemas. O último parâmetro que a gente tem aqui dentro do Bits Mode é esse Transient Envelope. E ele basicamente é um fade de volume que é aplicado a cada segmento de áudio, ou a cada grão. No 100 não tem fade nenhum, e no 0 cada segmento decai rapidamente. Suponha que eu divida esses grãos na razão 1/8 e os separe de forma a alcançar os 2 minutos. Eu já fiz isso aqui para adiantar. O resultado é similar a eu colocar um ARP Mode com Preserve em 1/4, que é o quarto de barra, é o espaço que a gente tem aqui entre o início de um transiente e o outro. Então vamos comparar aqui o resultado. Vou botar primeiro o canal de baixo para tocar. E agora o canal de cima. Bem similar, né? Bom, esse envelope é como se eu viesse aqui em cada grão e aplicasse um fade para suavizar esse decaimento do volume dele. Opa. Então, dando play aqui agora. Repare como ficou mais sequinho do que esses aqui na frente. Bom, e se você vier aqui em cima, esse fade que a gente aplicou aqui equivale a você vir descendo esse envelope, que ele vai suavizando. Eu vou dar o play aqui no de cima e vou descer no envelope para você perceber o efeito. Percebeu como ficou sequinho igual o de baixo? Você pode utilizar valores maiores aqui desse envelope para fazer uma simples suavizada em algum eventual clique que aconteça durante a transição de um grão para o outro, ou utilizar valores menores para poder criar algum gate ou algo do tipo. O que manda é a criatividade. Eu separei um pad aqui para uma simples demonstração. Olha como ele fica com o Preserve em 1/16 se a gente for descendo o envelope.
Muito legal, né? Bom, esse foi o modo bits. E o próximo modo que a gente vai ver é o modo tones, que diferente do modo bits, que era mais indicado para ser usado onde o ritmo era dominante, né? O modo tones vai ser melhor para a gente checar áudios que possuem uma estrutura tonal bem definida. Por exemplo, vocais, instrumentos monofônicos, linhas de baixo, qualquer coisa que tenha uma estrutura tonal bem definida, é mais aconselhável utilizar o modo tones. É como se o Ableton pegasse esse áudio, igual no modo bits, que divide ele em vários grãos, o modo tones vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar esse áudio, vai dividir em vários grãozinhos. E aí depois ele pega e meio que duplica esses grãos para poder preencher o espaço vazio, né? Isso que a gente viu é no caso da gente precisar esticar o áudio. Ou seja, se a gente estiver diminuindo a velocidade dele, estiver diminuindo o BPM dele, vai funcionar dessa forma. Mas, por exemplo, se a gente precisar aumentar a velocidade dele, né, aumentar o BPM dele, o que acontece é que alguns grãos eles vão ser removidos, né, e depois vão se juntar os grãos restantes. No modo bits, eu esqueci de mencionar isso, mas funcionava da mesma forma, né? No caso de você precisar diminuir o BPM, checar a track, ele ia duplicar os grãos para preencher o espaço vazio. Agora, se você precisasse comprimir a track, ele ia deletar alguns grãos e ia juntar os grãos restantes para chegar no BPM. Quando a gente está no modo tones, esse knob grain size representa uma média do tamanho dos grãos, uma vez que o tamanho de cada grão vai ser determinado pelo algoritmo, de acordo com o sinal que ele vai estar processando. Se a mudança de pitch for bem definida no áudio, é melhor usar valores de grain size menores, enquanto valores de grain size maiores vão ajudar a reduzir alguns problemas que são causados quando a mudança de pitch não é muito clara. Um detalhe é que quando eu digo que esse modo é melhor para tal coisa e aquele modo é melhor para outra, é bom ressaltar que isso é considerando que o meu objetivo é alterar a velocidade ou o tempo de um sample, preservando o tom dele, né? Se eu tenho um loop de bateria e quero apenas alterar o BPM desse loop sem alterar a sua timbragem, então realmente vai ser melhor usar o modo Beats. Mas, por exemplo, se eu estou num processo de sound design ou de criação de algum efeito, nesse caso não vão ter barreiras para usar qualquer modo em qualquer sample. O que a criatividade mandar está valendo. É bom deixar isso claro, né, para a gente não se limitar, considerando que só porque é aconselhado usar um modo em tal ocasião, quer dizer que seja uma regra. Lembrando que na arte não existem regras. O terceiro modo que a gente tem aqui é o modo Texture. Esse modo vai ser bem similar ao Tones, porém ele vai ser mais indicado para trabalhar com samples que possuem uma estrutura tonal um pouco confusa ou ambígua. O grain size aqui ele vai determinar um valor exato para cada grão, e não a média dos valores, como o grain size do modo Tones, que ele calculava uma média e que o tamanho exato dependia do sinal que era processado. Aqui o grain size vai ser o valor exato e não vai depender do sinal que está sendo processado. É exatamente o que tiver aqui. E esse parâmetro fluctuation, ou flux, ele vai introduzir uma aleatoriedade nesse processo. Quanto maior o flux, mais aleatoriedade no tamanho desses grãos. O próximo modo que a gente tem é o repeat.
E nesse modo, o Ableton não vai esticar nem comprimir o sample de fato. Vai funcionar de uma forma parecida com o pitch de um toca-disco ou de uma CDJ. O Ableton pega o áudio e altera o pitch dele para ajustar ele no tempo desejado. Todos os outros modos que a gente viu até agora, eles vão ter como objetivo alterar o comprimento do sample sem alterar o tom dele, né? Ou seja, alterar a velocidade, alterar o BPM, sem mexer no tom dele. E o repeat vai fazer justamente o contrário. Ele vai utilizar a mudança de tom para alterar o comprimento. E por conta disso não faz sentido existir os parâmetros transpose e o detune. E por conta disso, quando a opção repeat está ativada, eles não vão funcionar, né? Porque é como se tivesse com o ARP Mode desligado e você alterasse o tom, né? Então ele vai... É como se o repeat estivesse fazendo isso. Ele altera o tom para encaixar o sample no tamanho que ele quer. Eu vou agora pegar um loop de bateria para demonstrar melhor. Pode ser esse primeiro aqui mesmo. Esse. O Ableton já identificou ele aqui com 68 BPM. Então eu vou mudar o BPM do projeto para 68 e a gente escuta ele. Vou dar um play aqui para escutar ele original. Pois bem, agora ele no modo repeat, eu vou jogar o BPM do projeto lá para 20 BPM. E vocês vão ver como que ele vai soar, como ele vai diminuir o pitch desse loop para poder consecutivamente aumentar o tamanho dele e fazer com que ele demore mais tempo para tocar, tocando assim a 20 BPM, né? 20 batidas por minuto. Então vamos ver como ficou. Agora eu vou pegar o mesmo loop e vou mudar para o modo Beats e se liga aí como ficou. Você vê que por estar no transiente loop aqui, loop forward, ele fica loop back and forward, ele fica indo e voltando, repetindo, o que poderia ser facilmente resolvido mudando aqui para loop off, e você vai ver que ele vai ficar com um cliquezinho, que a gente vai resolver diminuindo o envelopezinho aqui. Eu só queria fazer um comparativo para mostrar como que o modo repeat vai alterar o tom do sample para encaixar ele, enquanto todos os outros modos vão tentar justamente preservar o tom e vão usar um algoritmo diferente para alterar a velocidade do sample sem alterar o tom. O quinto modo que a gente vai ver é o modo Complex, que, como o próprio nome já diz, é um algoritmo bem complexo que você já vai entender o porquê. Ele também vai fazer essa coisa de dividir o áudio em vários grãos minúsculos. Porém, ao invés de reorganizar e sobrepor eles
como os outros modos que a gente viu, o modo Complex vai pegar esses grãos e vai converter suas funções do domínio de tempo para o domínio de frequência. Ele vai fazer isso utilizando algumas operações matemáticas bem complexas, que são as transformadas em integrais. Bicho, vai vendo. Dessa forma, o Ableton vai conseguir captar qual frequência que está presente em cada grãozinho e vai trabalhar com cada um de uma forma mais otimizada. Isso vai evitar algumas distorções de tempo e algumas sujeirinhas que aparecem no som. Muitas vezes acontece quando a gente utiliza o modo Tones ou o modo Texture. Basicamente, esse modo Complex vai criar um mapa para que o Ableton decida qual frequência melhor vai se encaixar nesses espaços que tem entre cada grão. Ao invés de pegar e repetir esse grão, como no modo Tones, ou repetir, dar o reverse, igual a gente viu no modo Beats, né? Ele vai pegar e vai identificar qual frequência que está em cada grão para poder desenhar essa frequência e emendar no outro grão. Muito louco isso, né? E aí a ideia, mais uma vez, é que se mantenha o tom original do áudio. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse algoritmo, que foi desenvolvido pela Zplane, eu vou deixar na descrição um link para o site da desenvolvedora e uma outra para o manual. E lá você vai encontrar uma informação mais detalhada, inclusive as operações matemáticas, tudo explicadinho sobre como funciona esse algoritmo, que realmente é muito interessante, muito complexo. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui porque acho que a gente viu o que é necessário para compreender minimamente cada um, né? Vale dizer que o manual aconselha utilizar esse modo para warpar músicas inteiras e que ele consome cerca de 10 vezes mais processamento que os outros modos. Então, se seu PC for mais fraco ou mais antigo, igual o meu, sempre vale a pena frisar os canais que possuem um modo complexo ativado. O sexto e último modo que a gente tem aqui é o modo Complex Pro, que é uma variação no algoritmo Complex que também consome ainda mais CPU. Também é indicado para texturas polifônicas e músicas inteiras. A ideia é te oferecer um controle extra ao transpor algum sample. E é por conta disso que esses parâmetros formante e envelope só vão surtir algum efeito se você estiver transpondo o sample, algum semitom. A definição de formante é um pico amplo, ou o máximo local no espectro, como se você tem ali o seu espectro de frequências, né? As suas ondas ali. O formante é como se fosse uma região no pico desse espectro. E a função desse parâmetro aqui é justamente controlar o quanto desse pico vai ser preservado quando você transpor um sample. Acho que a melhor forma de visualizar isso vai ser dando um play aqui no sample e modificando esse parâmetro de transpose para que você perceba a diferença quando o formante estiver no máximo e quando ele estiver no mínimo. Tenta reparar como que ele no mínimo vai ser muito mais liso essa mudança. Ele vai de fato estar alterando o tom como um todo do sample. Enquanto quando a gente tiver o formante no 100, ele vai tentar preservar algumas características, né, dessa região máxima do espectro, do pico no espectro, e por conta disso você vai ainda conseguir escutar algumas características da timbragem original, mesmo quando você transpor lá para baixo. Então vamos conferir. Vou zerar aqui o formante.
Você viu como foi lisinho e ele desceu o pitch praticamente até as oitavas mais baixas, né? Agora com o formante no máximo. Espero que tenha dado para perceber. Já esse parâmetro envelope, ele vai servir também para influenciar nessas características espectrais do material. Ao transpor para um pitch muito alto, se aconselha utilizar um envelope menor. E quando você for transpor para um pitch mais baixo, um envelope maior. Existe ainda um sétimo modo, que não aparece aqui, que é o Hex Mode. Só que ele só vai ser acessível se você carregar no seu projeto algum arquivo com a extensão .hex, que são arquivos associados ao programa Recycle. Dito isso, então, a gente finalizou. Aqui passamos por todos os Warp Modes. O vídeo ficou bem maior do que eu estava imaginando, mas eu espero que tenha ajudado a entender um pouco melhor como funciona esse recurso fantástico do Ableton, que é o Warp. Algumas das coisas que eu passei aqui eu tive que buscar fora do manual, porque se você for pegar para ver o manual, ele é bem limitado na explicação desses algoritmos. Basicamente, ele só indica para que cada um é mais útil. Porém, eu achei que seria interessante trazer esse conteúdo, porque compreendendo como funciona cada algoritmo, a gente fica um pouco mais livre na hora de criar, né, as coisas. Então é isso. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal para ficar ligado nas próximas dicas. A ideia é trazer as dicas bem curtinhas, né? Essa ficou bem maior, mas a ideia é que as dicas sejam bem curtinhas, bem objetivas, direto ao ponto. E também ajuda muito se você puder compartilhar o canal com outras pessoas, principalmente com quem curte música psicodélica. Eu tenho postado um set por mês aqui no canal, revezando entre Forest, Prog Dark e Chill Out. Então, se você sabe de alguém aí que gosta de algum desses estilos, me dá uma moral aí, manda meu canal, indica meu som. E é isso aí. Até a próxima dica. Valeu!